E aí, a sua sala é uma sala agradável? Na sua casa a sala cumpre um papel especial ou a sala está sendo usada como dormitório? Será que existe alguma relação nas salas das nossas casas com algum ambiente específico das empresas? Você ainda não está sabendo dessa relação? Então vem comigo! Então, gente, quero agradecer a todos vocês pelo prestígio, pelo carinho, por estar aqui acompanhando o canal. Se você gostar desse conteúdo, considere a possibilidade de se inscrever e também clicar aí no sininho para você receber as notificações sempre que novos vídeos forem enviados, tá bom? A gente está numa playlist muito legal do livro do Arnóbio. Quem está me acompanhando já há um tempinho sabe que a gente está trabalhando aí um livro que eu descobri e ele dividiu esse livro em 20 capítulos. O capítulo de hoje, o capítulo que nós vamos estudar, é o capítulo que faz uma relação entre as nossas salas, um ambiente muito especial dos nossos lares, com a sala da organização, o que ele chama aí de sala das empresas. Que ambiente seria esse? Nas nossas casas, como são as salas? Para que elas foram construídas? É claro que nós estamos assistindo cada vez mais modelos, formatos diferentes de casas, até pelas necessidades que vão se alterando no dinâmico modo de se viver das famílias, mas a sala tradicionalmente é um espaço específico, especial, onde as famílias gostam de se reunir, onde a pipoca pode ser compartilhada, um bom filme, um bom papo, um descanso, uma conversa formal ou informal. É ali que a gente vai descobrir muito sobre uma família. É ali que os grandes laços vão se fortalecendo, ou é ali também que as pessoas podem revelar uma desunião, um afastamento, um desentendimento. Quer dizer, é na sala que a gente vai descobrir muita coisa que se desenvolve dentro das famílias. E qual seria a relação desta sala, deste ambiente específico dos nossos lares com as organizações? O Arnóbio, de maneira muito inteligente, colocou aqui um texto que eu queria ler para vocês, para não correr o risco de errar, embora seja pequeno, mas vamos ler. Educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à sociedade. O Arnóbio faz uma leitura muito interessante de que as organizações elas são formadas por pessoas que vieram de um lar, pessoas que foram criadas em alguma casa, com pais ou sem seus pais, mas com os tios, com os avós, aprenderam ali suas primeiras lições de moral. E quando esta moral não é dada no lar, quando esse ensinamento não é fortalecido nos lares, nós teremos pessoas más, pessoas ruins, pessoas mal preparadas nas nossas organizações. O proprietário, os idealizadores precisam pensar em uma forma de contribuir com esse crescimento. Afinal de contas, passamos boa parte da nossa vida nas organizações, nas empresas. E o que acontece ali no ambiente geral da sala das organizações que a gente pode aprender ou que a gente pode relacionar aí com a sala em nossos lares? Para começo de conversa, a sala é uma extensão da nossa recepção, não é verdade? Falamos da recepção no último capítulo aí. Se alguém está chegando de paraquedas no canal, aproveita para procurar esse vídeo aí. Está no canal um vídeo que a gente fala aí da importância da recepção. E se a sala é extensão, é um ponto também muito importante. É ali que a gente vai encontrar o verdadeiro motivo das organizações existirem. É ali que a gente vai encontrar clientes satisfeitos, mas muito mais do que isso, colaboradores satisfeitos. Pessoas que contribuem para a nossa organização e que de maneira prática colocam a mão na massa. Seja numa organização onde você tem aí o chão de fábrica, né, uma indústria, ou não, uma organização mais moderna do tipo até mesmo virtual. É o lugar onde as pessoas trabalham, é onde a coisa finalmente acontece, onde os produtos são elaborados, onde as principais reuniões acontecem, onde a filosofia da organização
é disseminada, é compreendida. É o espaço da organização onde os valores são construídos. É muito importante que as organizações tenham, de uma forma muito bem definida, a sua filosofia, os seus valores, a sua missão, a sua visão. E os colaboradores, todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento daquela atividade, precisam também conhecer todos esses quesitos. Então, por exemplo, o que seria a filosofia da organização? A filosofia é o modo de pensar, é o modo de enxergar as coisas, é a maneira como a organização se posiciona diante da sociedade. Os valores são todos aqueles atributos positivos que ela tem como indispensáveis, indiscutíveis e que não podem ser negociados, né? Como transparência, honestidade, fidelidade. E o que seria a visão e a missão de uma organização? Começando pela missão, missão é um propósito. Né? Para que aquela organização existe? Quais são suas principais funcionalidades? A sua organização atende que tipo de necessidade? Quais desejos? Quais sonhos ela realiza? Isso é a nossa missão. Agora, visão tem a ver com o nosso olhar do futuro. Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Entenda que se o idealizador de uma organização tem esses pontos bem definidos, mas não compartilha, mas não divide isso com a sua equipe, dificilmente ele vai alcançar todos esses objetivos. Ele precisa entender que a visão não é só dele, que a missão é de toda a equipe, é de todo o grupo. E quando há uma desarmonia, quando não há uma interação, quando não há busca em equipe para alcançar esses mesmos objetivos, esse sonho ou essas metas podem ser conquistadas com muito mais dificuldade. Não é diferente no lar. Quando um casal não é harmônico, quando um casal não compactua com as mesmas ideias, como é que eles criam seus filhos? Como é possível mostrar para os seus filhos aonde eles querem chegar? Qual é a visão daquela família? E aí realmente fica muito mais difícil. Pensando de forma diferente, quando existem boas reuniões na sala aconchegante, quando existem momentos de diálogo nesta família, com os filhos, com todos aqueles que pertencem àquele grupo familiar, é muito mais fácil alcançar tais objetivos, não é verdade? Existem organizações que são muito mais flexíveis, existem organizações que entendem que o funcionário, o colaborador, toda aquela equipe que trabalha na sala precisa ter autonomia, precisa trabalhar de forma bem mais autônoma, como a Google, a Apple. São empresas que você às vezes não tem horário para chegar, não tem horário para sair, são empresas que oferecem uso indiscriminado das redes sociais, oferecem espaços de jogos, de lazer dentro da própria organização, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quais são os modelos que podem admitir esse tipo de filosofia sem prejudicar a missão e a visão da organização? Se a sua empresa tem esse formato e admite esse tipo de atividade, ok. Mas se não, você precisa se organizar melhor, combinar as atividades que são adequadas para cada um dos seus colaboradores para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então é muito importante que nós tenhamos uma mente mais aberta. Empresários de mente muito fechada, empresários que não conseguem enxergar o futuro, que não conseguem enxergar novas tendências, normalmente têm dificuldades de lidar com variações, com todo o dinamismo que o mercado muitas vezes oferece. Aquelas organizações mais flexíveis, que possuem diretores, organizadores, administradores mais abertos, adeptos ao diálogo, têm mais facilidade para se adequar a determinadas mudanças. E é muito importante que você entenda isso, porque o mundo é dinâmico, as pessoas são dinâmicas, né? O estudo da antropologia, o estudo da psicologia humana nos revela que nós mudamos, que nós somos seres que estamos em constante mudança. E isso não é diferente nas organizações. Quer dizer, precisamos estar abertos a determinadas mudanças, precisamos estar atentos a essas mudanças para nos adequarmos de forma inteligente, rápida e antecedendo, de forma a sermos mais proativos para não sermos pegos de surpresa. Nesse sentido, o que você está disposto a fazer pela sua equipe? Reuniões constantes sempre são bem-vindas. Adequação das metas, metas razoáveis, metas que sejam tangíveis, normalmente ajuda muito uma equipe. O autor, o Arnóbio, comenta em seu livro algo que eu acho interessante. Ele faz um comentário aqui sobre o trabalho de um psicólogo norte-americano muito conhecido na
área da psicologia e em outras áreas do conhecimento também, chamado Abraham Maslow. O Maslow, ele desenvolveu o que nós chamamos de pirâmide de Maslow, onde ele faz ali uma hierarquia de necessidades, como se fosse uma espécie de necessidades que podem ser alcançadas e que devem ser alcançadas pelos seres humanos numa condição hierárquica, onde nós só buscamos suprir necessidades superiores, uma vez que as inferiores ou as mais básicas, quando eu digo inferior no sentido de estar na base da pirâmide, quando estas já estão sendo totalmente ou quase totalmente alcançadas. E isso acontece também com os nossos funcionários, com aqueles que trabalham conosco. Quais são as necessidades que eles já alcançaram e quais são as necessidades que eles almejam alcançar? Essas necessidades que eles buscam atender estão em harmonia com a visão, com a missão da nossa organização? Ou as suas necessidades, aquilo que eles mais almejam alcançar, está de certa forma em desarmonia com aquilo que a organização tem como filosofia de trabalho, como metas, como objetivos? É importante que você saiba alinhar isso para que a sala, o ambiente onde as coisas acontecem dentro da organização, seja realmente um ambiente frutífero, que nos faça enxergar crescimento. Em outras palavras, quais são as condições de trabalho que nós oferecemos para esses colaboradores? Existem estudos que apontam que não é só o salário a meta principal dos nossos colaboradores. Eles também almejam benefícios que vão além a ordem financeira. Então é importante que você saiba cativar o seu funcionário, o seu colaborador de maneira inteligente. Por exemplo, as empresas aéreas, as companhias aéreas oferecem voos gratuitos para os seus colaboradores. É claro que eles criam toda uma estratégia de forma a não onerar a organização, de forma a criar a ideia de benefício para que o colaborador se sinta valorizado, mas tudo isso sem que os objetivos, sem que a visão da organização seja prejudicada. Se você trabalha, por exemplo, no ramo alimentício, por que não criar uma espécie de produtos num custo mais baixo para o seu colaborador? Eu trabalho com o ramo automobilístico, então todos os nossos colaboradores não pagam mão de obra para o reparo dos seus veículos. Então é uma forma de você mostrar que o seu funcionário, que o seu colaborador tem valor e que ele pode ser alcançado por benefícios diretamente relacionados à atividade empresarial. Se você trabalha na área de turismo, se você tem uma pequena rede de hotelaria, por que não ceder vagas periódicas para os seus funcionários? Quem sabe uma vez por ano, quem sabe como presente de aniversário, não sei, mas de forma que você possa utilizar todos os atributos profissionais, todos os atributos da área comercial em que você atua, para beneficiar aquele que tanto colabora com o seu negócio. Se a gente considera a sala como uma extensão da nossa recepção, a gente precisa tomar pelo menos 2 cuidados. O primeiro deles é, se é a extensão, precisa ser muito bem, precisa ser acolhedora, A sala precisa ser um ambiente onde todos aqueles que se relacionam nela, todos aqueles que dependem dela para o exercício da sua atividade, se sintam bem. Mas o segundo ponto é não deixar que a sala se torne um verdadeiro quarto de dormir. Ou desânimo, ou momento de relaxamento acabam entrando em ação. É necessário pensar que a sala é um lugar de atividade constante. Muitas organizações nem têm descanso nesse ambiente. São aquelas organizações que trabalham 24 horas. Então a sala é o lugar de atividade constante, de pensamento, de troca de ideias, do desenvolvimento de novos projetos, de novos produtos. Então não é ali que você vai deixar o seu colaborador dormir. Não é ali o lugar de descanso, não é ali o lugar de relaxamento completo, por mais flexível que a sua organização possa ser. O Anob também faz uma relação muito legal entre a sala e o corpo humano. A sala, se a gente for fazer uma analogia também com o corpo humano, seria aí o nosso tronco, A parte, vamos colocar assim, a parte central do nosso corpo. É nela que os outros membros estão interligados. É no tronco que os membros adjacentes, os braços, pernas, pescoço com a cabeça estão interligados. E se você tem um problema estrutural em seu tronco, todos os outros membros vão ter dificuldades para executar suas tarefas, as suas ações. E aí, como é que está a sala da sua organização? Ela articula bem os outros membros? Ela articula bem os outros ambientes?
ou é uma sala deficiente, é uma sala que tem problemas de comunicação, problemas estruturais. Pense, avalie e reestruture sua sala para que você tenha um corpo cada vez mais rígido, firme, preparado para grandes mudanças, disposto a encontrar gargalos e reparar essas dificuldades, para que a sua organização cresça de maneira harmônica, de maneira progressiva e traga bons frutos. Voltando um pouquinho aí ao nosso lar, se na sociedade a gente tem como base o lar, as pessoas que vão para a sociedade, as pessoas que estão na sociedade vieram de um lar, com a organização não é diferente. Quem são as pessoas que frequentam a sua sala? Quem são as pessoas que você escolheu para estarem na sua sala, formando a sua equipe, desenvolvendo as atividades para cumprir a missão que você estabeleceu na sua organização? Se essas pessoas não estão bem no lar, se essas pessoas não têm uma estrutura ou estão com muita dificuldade em lidar com determinadas questões familiares, certamente não trarão bons frutos ou não irão contribuir da forma como você gostaria em sua organização. Então é muito importante que a gente entenda que os nossos lares, que as nossas estruturas familiares são a base da sociedade e, por conseguinte, também a base das nossas empresas. E cada vez mais empresas inteligentes se preocupam com isso, dando suporte, conhecendo e se dispondo a ajudar a crescer junto com seus colaboradores. Caso isso não seja possível, caso isso fuja muito às ações da organização, é muito importante o desligamento, é muito importante que haja um rompimento dessa relação para que problemas maiores, para que tumores não apareçam nesse corpo quando nós relacionamos aí as empresas com o corpo humano. Talvez uma pequena ferida não afete tanto o seu negócio e talvez esse problema seja resolvido rapidamente. Mas se essa ferida se torna um tumor e se alastra para os outros órgãos do corpo ou para outras partes desse corpo, talvez fique muito difícil remediar, solucionar e aí todo o negócio pode ser colocado em risco. É isso, gente. Espero que a sala de vocês, espero que esse ambiente tão aconchegante, tão normalmente construído com tanto carinho nos nossos lares, nas nossas casas, também seja um ambiente agradável, bem estruturado, bem articulado na sua e na minha organização, tá certo? Espero você no próximo capítulo, onde nós vamos trabalhar com o corredor. Então, no próximo capítulo, o Arnaldo fala do corredor, e o que esse corredor, tanto nas organizações quanto nos nossos lares, podem se relacionar, podem trazer de lições aí para o nosso crescimento organizacional. Forte abraço, até o próximo vídeo.